gente, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o Nosso Olhar. Todo domingo, a partir das 8 da noite, a gente te espera aqui na Ubra TV, também no YouTube da Ubra TV. Eu sou a Juju Macena, Sabrina Tomasi tá com a gente também, Milena Demamã e Bruna F. Olá, muito boa noite, voltei, tava com saudade. Ela voltou. Boa noite, gente. E seguinte, gente, essa semana a gente teve a comemoração do Halloween, que é uma festa nasceu pagã, né? E na Europa ela acabou sendo... Algumas religiões acabaram se fundindo um pouco com os festejos. Virou um super hit nos Estados Unidos, né? É um dos maiores momentos até pro turismo deles, pelas decorações. Aqui no Brasil, a gente tá começando a ver mais, entrar assim pro calendário oficial, né? Porque as crianças indo fantasiadas na escola, as lojas, os lugares, né? Várias festas, enfim. Mas a gente, aqui, a gente chama muito o Halloween de Dia das Bruxas, né? E a gente estava pensando sobre isso, né? Sobre as bruxas e tudo que essas mulheres que eram tidas como bruxas, né? A gente passou por um período que se tem como um período mais negro da história, né? Um dos períodos por causa da caça às bruxas e o que acontecia, né? Mulheres, 80% das pessoas que foram julgadas e condenadas por bruxaria eram mulheres. Então, eu até fui um pouco atrás de entender um pouco mais de, mas por que eram essas mulheres, né? E tinham vários fatores que faziam essas mulheres estarem assim nessa mira, né? Seja porque elas tinham conhecimentos, né, de ervas, de outras coisas, ajudavam a curar as pessoas, sejam porque elas estavam contra o que se esperava, né? Eram mulheres que moravam sozinhas, que tinham algum conhecimento um pouco mais profundo, que exerciam alguma profissão tida como masculina, né? Coisas que, para a sociedade da época, né? Porque também as mulheres, de uma forma geral, isso a gente está falando de Idade Média, né, gente? Pelo amor de Deus. A sociedade, a igreja, tinha as mulheres como pessoas mais sensíveis a cair na maldade e tudo mais, né? Só que hoje, né, tanto tempo passado, tantas coisas transformadas, a gente ficou se perguntando quando que nós estamos até hoje nas fogueiras. O que são as fogueiras modernas, né? Que as mulheres passam por isso. Então, assim, a gente selecionou alguns tópicos para a gente bater um papo sobre isso hoje. E, para começar, eu acho que é uma fogueira que talvez seja a mais presente na vida das mulheres, tanto para as que querem quanto para as que não querem ser mães, é a fogueira da maternidade e da coisa de ser uma mãe, quem é mãe, ser a mãe perfeita, né? A pessoa se cobra, a sociedade cobra, é muito difícil, né? Então eu não sou mãe ainda, então eu vou dar a minha visão por esse lado, mas eu queria saber de vocês, assim, como mães, quais os momentos que vocês se sentiram na fogueira, assim, que vocês se sentem na fogueira? Cada uma, todo mundo se olhou. Todo mundo vai, Bruna, né? Vai, Bruna. Primeiro eu quero, desculpa, Bruna. Claro, Juju. Eu quero que a galera que está nos assistindo também, o pessoal que está no YouTube, comenta pra gente. A gente quer saber de vocês também, porque a gente lê os comentários depois. Exatamente. Então eu quero saber qual momento você, na sua maternidade ou na não maternidade, né, se sente na fogueira. Fogueiras, né? As fogueiras. Eu acho que, primeira coisa, essa palavra mãe perfeita, né? O que é o perfeito? Perfeito é subjetivo. Eu acho que a mãe perfeita ideal na casa de uma pessoa é uma, lá na minha casa é outra. O perfeito, ele em qualquer área, na minha opinião, ele não existe e ainda bem. De novo, existe o quê? O funcional. Como é que funciona uma mãe numa casa? Como é que funciona uma mãe em outra casa? Na minha opinião, a mãe perfeita ou a melhor mãe, em primeiro lugar, ela tem que respeitar a si. E depois ela tem que respeitar a criança, as crianças, enfim. E ter um acerto dos combinados, enfim, em relação à família ali. Então, não é aquela mãe que faz tudo do Instagram, que performa bem em tudo. Isso não existe, isso é uma ficção. A gente vê, e eu já me desapeguei muito quanto a isso enquanto mãe. Jamais olhei aquela mãe performando em tudo e pensei, nossa, como eu queria ser assim. Porque na minha casa, Juju, o meu maternar funciona do meu jeito. E sim, tem dias que eu magoo meu filho e me arrependo, e aí eu peço desculpa. E ele tem que aprender
que eu pedi desculpa, ele tem que ver que as pessoas erram, inclusive a mãe dele. Quer dizer, o perfeito é eu ensinar ele na vida real e não botar ele numa bolha. Olha aqui, a tua mãe faz tudo, tua mãe larga tudo. Não, a tua mãe vai te deixar na escola para trabalhar, porque a tua mãe ama trabalhar. Tua mãe vai te deixar na escola e vai ter um tempo com o teu pai, porque a tua mãe também é esposa. Tua mãe vai te deixar na escola e vai fazer uma massagem, porque a tua mãe também... Eu digo assim, se a mãe não tá bem, a criança não vai ficar bem. Então, primeiro, mães perfeitas que estão buscando melhorar, olhem para vocês, o que vocês podem fazer para ficarem bem, para daí serem boas para os filhos de vocês. E tirem esse fardo que a internet traz em todas. Eu acho que não só na maternidade, né, gurias? Acho que na profissão, a jornalista perfeita, a mulher perfeita, a esposa perfeita. Não existe isso. Existe o que vai funcionar dentro da tua casa, de acordo com o que tu combinou com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, enfim. Eu acho que é um acerto e é ter muito respeito. Respeito a ti, respeito a quem tu é e a tua individualidade, porque antes de existir a mãe, existia a pessoa, a profissional, a Bruna jornalista, a Sabrina jornalista, a Milena. Então, para que isso possa transbordar na vida dos nossos filhos também. Então, por favor, o perfeito é subjetivo e ele não existe, e ainda bem que ele não existe. O que é perfeito para cada família, né? O que é perfeito, funcional para cada família. Até eu já tenho, acho que de todas, assim... Que são mães, a minha visão, assim, a minha vivência é diferente, porque eu sou uma mãe que é separada do pai e do filho, né? E como ele é um pai muito presente, até assim, ó, eu acho que eu nunca vi de ninguém assim tão presente. Ele exige essa presença, assim. Então a gente tem guarda compartilhada desde que ele ficou maiorzinho, né? Eu separei quando ele tinha 2 anos. E esse desafio como mãe, dos dias que eu não fico com ele, por mais que sim, eu aproveito bastante, tem uma culpa, sabe? Uma culpa de mãe, assim, que até hoje, com 12 anos, eu ainda sinto, sabe? Às vezes até acordo, cadê ele, sabe? Não tá, hoje ele não tá comigo. Então, só que, claro, já faz muitos anos, mas isso me machuca muito. Então, essa mãe perfeita que, de repente, eu não me sinto, é por não poder estar... Não é que eu não possa, se eu, né, posso ver todos os dias, não é isso, mas não estar com ele, não ser do meu jeito, que nem a Bruna falou, né? É do meu jeito maternar. O meu é dividido e tudo é conversado. Eu não decido, por mais que um casal tenha que decidir tudo junto, né? Pais que têm guarda compartilhada têm que decidir tudo junto também. Não dá para ser uma regra numa casa e outra regra. Então, eu agradeço muito ao universo também e a nós dois por a gente ter conseguido organizar de um jeito que sim, a gente consegue criar juntos, mesmo estando separados, né? Sempre conseguimos, mas para mim me machuca muito até hoje, assim, aquela culpinha, sabe, que está lá dentro. Eu senti isso ontem, para ter noção, sabe? Então por isso que eu me lembrei de trazer, de repente eu não ia lembrar. É que eu acho que a culpa a gente só administra, ela nunca vai sair. Todo mundo diz, é clichê, mas é real, nasce a mãe, nasce a culpa. Eu sinto culpa em vários momentos, só que daí eu olho e penso, e racionalizo, não, só um pouquinho. Tem motivo para eu me sentir assim? Eu realmente negligenciei? Foi por querer que eu fiz? Ou foi um momento? Eu administro aquele sentimento, ressignifico e digo, não, pode parar com essa culpa aí, vamos embora. Então, mas eu não tento mais lutar, eu não posso sentir, porque a gente vai sentir culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa. Desde as coisas mais bobinhas, tipo, meu Deus, hoje estava 30 graus, eu mandei ele de calça para a escola. Um exemplo bobo. Sim. Até coisas, meu Deus, ontem de noite eu gritei com ele foi dormir chorando, por exemplo. Coisas maiores. Então, nasce a mãe, nasce a culpa. E aquilo a gente está aprendendo a vida inteira. Ninguém nasce, criança não nasce com manual, que bom se nascesse. Mãe não tem manual, que tu vai lá e compra manual de mães, faça assim. Não tem. Então, tudo a gente vai aprendendo, vai administrando sentimentos bons e ruins que são inerentes à maternidade. Inclusive, só para fechar também, que tu comentou também da... além da culpa que a gente administra, tu estava falando também que, antes de tudo, a gente tem que estar feliz para o filho estar feliz, né? Então, foi isso, claro, lá quando eu me separei, eu pensei nisso, porque eu não queria que ele crescesse com os pais brigando, porque é horrível. Isso aí a gente sabe que é... Isso a gente carrega pro resto da vida, sabe? E no momento que eu percebi que a gente estava começando a brigar, e ele era pequenininho ainda, aí eu disse, não, o meu filho não vai crescer
com isso. E eu quero que ele veja o pai muito feliz e a mãe muito feliz. E é o que acontece. Então, só para finalizar, quando vem essa culpa, e eu sei que é porque eu ainda me preocupo muito com o que as pessoas pensam. Eu trabalho isso direto. É pelos outros, não é por mim nem por ele, porque ele está feliz da vida. Mas, e daí eu só penso isso. Ele está muito feliz. Até quando vocês conhecerem, ele é uma criança tão feliz e tão de bem com a vida, resolvida mentalmente. Mas é uma culpa que eu ainda tenho o peso da sociedade. Cadê o Kazuki? Cadê? Ai, não, tá com o pai de novo? Não sei o quê. Mas da sociedade. Duas coisas sobre isso. Uma que, justamente, a decisão que tu teve de se separar, porque tu acreditava que a felicidade dele seria... que vocês seriam mais felizes, né? Já é uma coisa muito complicada que gera um julgamento, porque, geralmente, o que as pessoas pensam? Não, tu te separou, tu acabou com a família, né? E tu não pensou no teu filho. E olha só, né, como vocês pensaram no filho de vocês, né? E outra coisa que tu estava falando sobre isso é o Pianger, se não me engano. Eu vi ele falando que, quando ele tá com as filhas e alguém pergunta, tu tá de babá? Ele fala, não, eu tô de pai. Né? Porque é isso que a gente ainda... É uma batalha, né? Eu vejo muito assim, né? Como, o pai tá trocando uma fralda. Meu Deus, não, ajuda. Que super pai. Ajuda. Essa palavra a gente tem que exterminar, né? Ajuda não, é o trabalho dos dois. Os dois fizeram o que é isso. Eu acho que a gente tem que educar as pessoas. Sempre que eu escuto isso, com respeito, óbvio, mas eu me posicionei, a mesma pessoa já não fala isso pra mim a segunda vez. Também. E tu, Sabrina? Não, eu fiquei pensativa aqui, porque eu acho que eu nunca relacionei a fogueira à maternidade. Né? E tudo que vocês foram falando foi ecoando, assim. Mas eu acho que porque a fogueira, quando a gente falou desse programa, de que vamos falar de fogueiras, a primeira coisa que me vem é isso aqui. Eu acho que a gente está numa fogueira. Né? Ter um programa, uma bancada feminina em que a gente se expõe, fala dos nossos sentimentos, das nossas percepções, sem estar muito, né, o certo e errado, e a gente tem pensamentos divergentes, inclusive em algumas coisas aqui. Para mim, isso aqui é a fogueira, entendeu? Porque a gente está se expondo a julgamentos. E talvez algumas pessoas estejam nos incinerando nesse exato momento. Com certeza. Assim. Então, o lugar que eu me sinto mais enfogueirada é essa exposição. Até eu remeti a questão dos medos no último programa. Assistam lá, né? Voltem. Vale a pena. Que é essa exposição. Então, acho que para mim a grande fogueira é a exposição aos outros. E daí o quanto a gente se submete mesmo, né? É um aprendizado a gente não ficar tão vinculado à opinião dos outros, porque elas vêm, né? A gente chegou a montar uma época, umas amigas, ia ser um blog que era Fralda Cheia o nome, né? Pensando assim, do que se enche a fralda? De tanta coisa que a gente ouve, né? Porque a gente ouve muita coisa. Eu já ouvi uma vez no elevador, eu estava grávida, assim, estava explodindo, porque minhas filhas são muito grandes, então minhas barrigas sempre foram muito desproporcionais. E aí uma senhora disse assim, qual vai ser o nome? Eu disse, Maria, é a minha segunda filha. Pois é, né? A gente nunca gosta do nome que os pais dão, né? De graça, completamente. Essas são as pessoas da nossa sociedade. Mas é que a minha tendência é rir, entendeu? Eu não consigo, eu juro, eu não consigo ficar braba. Eu faço aquela cara de paisagem, me deu vontade de perguntar o nome dela e dizer assim, agora eu entendi. Mas eu não consigo ter essa maldade real. Sim, eu também na hora esperei, assim, sair do elevador e eu tive um ataque de riso. Deus, gente, como é que pode, né? Essa invasão, que assim. audácia, né? Por que as pessoas... E eu tô nem aí pra tua opinião, dá vontade de dizer assim, eu tô nem aí pra tua opinião. E mulheres grávidas tem muito isso. Eu já vi várias amigas falando de gente que chega e já bota a mão na barriga. Gente, tipo assim... Eu tô grávida, mas o corpo ainda é meu, sabe? Eu não sei se eu quero um estranho. Fantásticas em relação a isso, assim. Desde de gestor, que às vezes mal te olhava, daí quando eu fiquei grávida, né, chegou assim, tá sentada, com a mão na barriga. Olha que estranho, mas tá, tudo bem, não tive problemas com isso. Mas tive assim, uma vez de estar em festa, na noite, assim, com o barrigão, e vir o namorado de um amigo se ajoelhar no chão. Meu Deus, que começar a beijar minha barriga. Ai, gente, e aí o que eu faço agora? Deus, deixa também. Eu fiquei com vergonha. Alheia pensando na cena. Eu já li livro de crônicas de mães que levavam também isso, porque eu dou risada, contando exatamente uma cena muito parecida com essa. Eu disse, não sou só eu, né? Então, é meio essa coisa, a barriga é do universo. Então, a maternidade tem essa loucura, assim, que ao mesmo tempo que existe um certo medo,
em relação a ela, porque eu já cheguei uma vez num trabalho e eu ouvi o comentário de uma outra profissional que dizia assim, sonhei que eu estava grávida, Deus me livre, uma coisa terrível dessas. Né? Eu disse, nossa, qual será a visão, né, do inferno? Porque realmente o mercado de trabalho às vezes é muito massacrante, pode ser para uma mãe, e às vezes um julgamento que a retira, inclusive, do mercado. Eu sei disso. Eu queria botar depois, pode então falar. São fogueiras, essa é uma fogueira da maternidade, mas ao mesmo tempo ela tem um encantamento, isso que eu quero dizer, isso, que ao mesmo tempo que assusta, ela atrai, né? Exato, o fogo atrai, né? Só pra gente ir continuando, que já é justamente o que a gente tá falando sobre a expectativa no mercado de trabalho, mas antes, só porque eu não falei, não dei a minha visão sobre maternidade, apesar de não ser mãe, eu sou mulher, né, enfim, que é uma outra face, principalmente depois que tu passa dos 30, que é a cobrança para ser mãe. As pessoas te cobram, as pessoas te veem como uma pessoa incompleta. E quem é que vai cuidar de ti no futuro? Eu nem tô dizendo que eu não quero ser mãe, mas assim, já se presume, tipo, relógio biológico, sendo que a gente fala, tem várias formas de ser mãe também, né? E isso é muito complicado. E tem um julgamento que é até das próprias mulheres, assim. Sim, eu queria falar disso. É isso, porque... Eu queria botar uma lenha nessa fogueira. Sim, porque eu já me senti muito julgada por amigas mães, sabe? E eu tenho uma amiga que fala que ela é mãe e ela fala, as mulheres mães acham que só elas têm problemas. Apesar dela ser mãe, e agora talvez muitas mães estejam me botando na fogueira, mas é isso também, assim, a vida de quem não tem mãe pode ser tão cheia, Quem tão não tem corrida, filho. não tem mãe. Não, mãe tem tem, filho, mãe tem, necessariamente, né? pode ser problema também, mas mas enfim, tem. quem não tem filho pode também ser corrida, pode também ter problemas. Tem tu pode desafios também, são outros tu pode diferentes. cuidar de outras pessoas, então é muito complicado isso, né? E tem a outra coisa, tá, Juju? Depois que tu tem um filho, e quando vem o próximo? Eu tenho um só até hoje e tá não me pretendo cobrando ter também. outro. As tem pessoas dois me e as dizem, pessoas- meu Deus, mas ele vai ficar sozinho, e ele não vai ter irmão. Eu digo, mas gente, ele vai ter primo, ele vai ter amigos, ele vai ter a vida dele. Sim. Então, parece que as pessoas nunca estão satisfeitas. Se tu não tem, quando é que tu vai ter? Aí tu tem um menino. E a menina, menina? E a como se tu próxima escolhesse. agora? Ah, não, peraí, menino, agora uma menina. Então, assim, outra coisa, pegando ali um gancho do que a Sabrina falou, botando uma lenhazinha nessa fogueira, entre as mulheres é justamente isso. Essa comparação que é tóxica, que é péssima, que adoece, que é o quê? Nossa, tua barriga. Eu com 9 meses. Meu Deus, minha barriga tava estourando. Mas nasceu com quantos centímetros? 49. Mas a tua barriga tava tão grande. O meu nasceu com 51. Por que as mulheres fazem isso? Quer dizer, se fala tanto de empatia em todas as áreas, inclusive na maternidade, e aí eu vejo que a primeira oportunidade que as mulheres têm, elas olham e dizem, já tá lendo, o meu já lê, já tá escrevendo, o meu com 1 ano já escrevia. Com quantos anos começou a falar? Nossa, o meu com essa idade, era impossível. Ele foi o primeiro a falar. Uma tendência a essa comparação. Então, isso porque dói, isso é ruim, isso é tóxico, né? Que é natural, eu acho. Às vezes a gente diz assim, como eu tô cansada. Aí quem tá contigo diz assim, eu também. Né? Então, acho que é um pouco isso, assim, tu, de alguma maneira tu te insere naquela conversa com a pessoa. Eu não acho que seja por mal que as pessoas fazem. Então, assim, claro, pode ser um olhar poliana, assim, mas eu realmente acho que as pessoas não falam para te atingir. O fato é que, cuidado com o que você fala, porque você pode atingir. Então, se é uma pessoa que tu deseja dar cuidado e tu não quer agredir, cuidado com as suas palavras, né? Pergunte mais do que afirme. Eu acho que é por aí. Porque eu não me sinto ofendida. Em geral, eu dou risada de tudo isso, assim. Porque eu acho engraçada a postura da pessoa. Eu realmente acho engraçado. É que tu é uma pessoa, a gente tem que lembrar, terapeutizada, né? Mas hoje, muito tempo. Mas por muito tempo, eu não sei, mas eu sou o humor muito. sempre foi colado nessa criatura. Eu sou muito solidária. Eu acho que por ser mãe, eu sou muito solidária essa questão de maternidade, de inclusão, de maternidade atípica. O meu filho é típico, mas eu sou muito dessa bandeira, sabe, de inclusão, de crianças atípicas, de mães solo. Eu acho que a maternidade, aquela florida, papai, mamãe, filhos e tal, isso é para alguns. No meu caso eu moro com meu marido, que é pai do meu filho, poderia pintar esse quadro, mas não é, porque eu sei que existem milhares de outras mulheres que não têm essa realidade. Sim. E aí, quando eu vejo uma mãe atípica, por exemplo, e eu vejo uma mãe típica dizendo, ele não fala, às vezes ela nem percebeu que aquela criança tem alguma neurodivergência. É que eu acho que às vezes então eu acho tão ruim, sabe, tão tóxico isso. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem uma pressa, e daí isso é geral, assim, uma pressa de falar.
A gente que é da área da comunicação, né? O que vem à cabeça quando a gente fala de comunicação? Normalmente é falar alguma coisa, publicar, dizer. Ninguém pensa na parte da escuta, porque se aquilo que eu falo, ninguém estiver escutando, não tem comunicação. A comunicação tem que ter expressão e escuta. E essa é a parte que a nossa sociedade... Não é em vão, quando a gente fala comunicação, vem a o falar, que é o que todo mundo quer. Então, acho que essa pressa em dizer alguma coisa já aconteceu. Eu fui me lembrando, né? Você falando de estar, sei lá, quantos meses tá? 6 meses. Ai, minha irmã perdeu bem nessa fase. Ai, que horror. Aí a pessoa é sem noção total. Se não precisa, né? Mas eu acho que veio à mente. Eu só também, eu concordo, porque eu acho que é natural, porque eu acho que eu, às vezes, também falo, tô com dor no braço. Eu também tô com dor no braço. Mas é pra te ter assunto, eu acho, sabe? Não é pra dizer que a tua dor é maior que a do outro. Eu acho que muitas vezes... Eu sei que esse é um assunto que a gente podia ficar 3 programas falando. Não, que tu vai acabar. Vamos continuar. Vou te botar na fogueira. Olha aí, vou cortar. Eu até estava falando, acho que foi a Bruna que falou sobre o trabalho, né? As expectativas no trabalho e as barreiras de gênero. Porque, de uma forma geral, a mulher, ela precisa sempre se provar mais em várias áreas, né? Principalmente as áreas que são tidas ou historicamente tinham uma presença masculina maior, né? Então, eu acho que todo mundo já deve ter passado por algum momento de sentir uma aprovação maior. E tem uma outra coisa que a gente já falou há uns programas atrás sobre a questão da maternidade, né? Como isso acaba... é muito complicado falar isso, mas como a maternidade acaba atrapalhando a carreira da mulher por causa desses preconceitos e estereótipos e tudo que a gente tem, essa barreira, né, de ter que lutar mais, de ter que se mostrar mais e mesmo assim, às vezes, ter um salário inferior, às vezes correr o risco de, enfim, perder seu emprego, porque a Sabrina, eu acho que falou, né? Não, é impossível alguém que tu ouviu esse comentário quando estava grávida, é impossível alguém ficar 4 meses afastado do trabalho. Né? Que a expressão era na latinha. Quem está na latinha, porque era microfone, né? Apresentador de programa, pode ficar 4 meses fora. Na época que a licença era só até 4 meses, né? Quanto mais 6. Então, tem uma visão de mercado. E tem a questão econômica, que é sempre o argumento utilizado em relação a isso. Que é, a pessoa sai em licença maternidade, e por mais que isso seja um custo, né, de INSS, público e tal, eu tenho que botar alguém no lugar desta pessoa. E desta pessoa está ótima neste lugar, eu tenho que trazer esta pessoa de volta. Daqui a pouco não tem mais espaço para esta pessoa. E essa é uma realidade, assim. E eu passei por isso e eu entendo o funcionamento de empresas. Então, eu levo menos para a questão de mágoas, pessoal, de um preconceito, de que a maternidade é uma coisa malquista. Eu acho que é mais a visão pragmática que nós temos hoje, que não comporta a maternidade. E que eu acho que ainda não entendeu o que é uma sociedade que tem espaço para a maternidade e para a paternidade, assim, né? Então, a gente tem uma sociedade muito punitiva. Faz errado, bota na cadeia, castiga, manda... Volta e meia, quando a gente tratava no jornalismo sobre temas de população penitenciária, as pessoas escrevem, todos os comentários bota numa ilha e explode. Que horror. Isso, assim, isso é uma visão fantasiosa, é tipo Halloween, assim, eu disse... Não, e na realidade, o que tu pode fazer por essa pessoa? Porque as pessoas que são presas, depois elas saem para a rua. Como é que ela tem que estar? Melhor ou pior? Então, é a visão pragmática. Só que o que tu precisa para uma sociedade melhor? Que seja mais cuidadosa, que seja mais afetiva, que respeite o outro. Aí as pessoas querem adultos maravilhosos e não querem cuidar das crianças. Então, vamos fazer criancinhas, vamos ter população... precisa de atenção e cuidado. Não, e com certeza a gente precisa... eu estava vendo... Tem um livro, o Leandro Carnal, ele escreveu um livro que é Preconceitos. E ele estudou todas as formas de preconceito... Não, todas não. Eles separaram 5 dos maiores. Que, se não me engano, é misoginia, racismo, homofobia... Eu não lembro mais as outras 2. E ele fala que ele fez uma pesquisa... absurda e que a mais antiga forma e mais presente de preconceito é a misoginia, né? Porque ela está em qualquer lugar, né? E ela, desde que a gente tem, sei lá, desde que a gente pensa em mundo, a gente tem histórias e situações que tornam, né, mais difícil a vida para a mulher. Tanto
tanto que, Sabrina, tu fala, pô, eu entendo a visão da empresa, né? Pô, tive que afastar, agora tem uma outra pessoa, a pessoa é boa. Mas assim, então o problema não está na empresa, o problema está na forma... A cultura que a gente tem. Exatamente. Que não é acolhedora. Isso. A condição da maternidade e da paternidade. Eu já falei num outro, trouxe o exemplo da Islândia, né? Que conseguiu ser o país mais igualitário do mundo, porque uma das primeiras coisas foi fazer o quê? Licença maternidade, licença paternidade. É difícil contratar mulher porque ela tem licença maternidade. Olha só. O homem também tem. É que não se olha o impacto econômico disso, assim, né? Vai olhar a Islândia, vai investir em licença maternidade e paternidade. Tu vai ter aspectos que tu vai ter menos custo na área da saúde pública, talvez, porque essa criança conseguiu ser amamentada por mais tempo, né? Em relação ao que essa família precisa consumir, porque, né? Mamar materno é de graça. Então, tem uma questão econômica e social aí que isso dá tempo para essa mulher fazer isso. A questão de relacionamento, de ter uma população menos agressiva, de repente tem menos problemas de segurança pública, economiza na segurança pública. Então, a gente está acostumado com aqueles gastos futuros e não consegue mexer nessas pecinhas. Eu tenho expectativa de que isso vá acontecer em algum momento, uma mudança de mentalidade. Sim. Mas alguém tem que querer isso, né? A gente falou naquele programa que a gente falou sobre mulher na política e tem que ter essa vontade de querer mudar. Porque, assim, eu digo para vocês hoje eu sempre quis ter o segundo filho. Eu não tenho hoje porque eu sei que eu vou ficar sem trabalho nesse momento, entendeu? Porque até como tu falou, me ajudem. Forma pragmática. Pensando na própria empresa. Hoje, né, hoje não caberia assim, eu vou ter filho. Tá, daí passo os 9 meses grávida, uso a imagem, será? Eu penso tudo que eu estou até dividindo o que eu penso. Aí depois fico 6 meses fora, não vou querer voltar antes disso, antes de 6 meses. Não sei nem se eu voltaria por um ano. Então, realmente é muito difícil, falando até na questão da mulher mesmo, sabe? Certeza. Então, um ajuste doméstico, a gente, assim, né? O que eu quero para me organizar em casa. É muito difícil. Bruna, eu queria até saber, em que momento, quando tu engravidou, tu estava trabalhando, como é que foi? Porque a Sabrina nos contou que daí, na volta, foi demitida. Não sabe se foi por isso ou não. Acho que não foi, eu acho que tem uma série de fatores. Assim. Mas quando eu tive o meu filho, eu decidi naquele momento que era aquele momento. Eu já tinha saído da empresa também que eu estava. Eu era empreendedora, trabalhava de casa. Então, 3 dias do meu filho, eu estava no meu escritório, que era na minha casa, com ele no Slim, trabalhando. Mas eu estava em casa. Então, ali foi tranquilo eu conseguir ter filho. Hoje, eu não vejo. Não que eu não gostaria de ter o segundo filho, mas hoje eu, como mulher, não vejo, a não ser que eu consiga guardar por um tempo dinheiro ou que o meu marido consiga nos sustentar. Eu falei, quando tu conseguir que eu não trabalhe mais, eu vou. Eu acho, estou falando isso porque eu acho que é a realidade de muita gente. E é muito particular também, porque eu sei de pessoas que quiseram voltar imediatamente, que os filhos tinham 15 dias e já estavam trabalhando. Então, não é... Eu acho que o ruim é quando a gente também coloca... eram julgadas, né? Porque se tu fica 6 meses fora, tu é julgada. Se tu volta depois de um mês, tu é julgada. Por isso que eu digo assim, o lance é se desapegar do julgamento, porque eles sempre virão. Sim. Respondendo ali o que a Mi falou. Né? Nossa fogueira. Eu era repórter nessa época e eu trabalhava no campo, no canal rural. Então, eu trabalhava muito no campo, literalmente. Soja, milho. E aí eu recebi uma recomendação da minha médica que eu não poderia mais ir para as pautas de campo, porque eu não podia me expor aos agroquímicos e tudo mais. Então, eu assumi funções mais administrativas e a empresa estava também num momento diferenciado. Então, eu não senti tanto isso no trabalho. Mas, depois que eu ganhei o Telzinho, veio a pandemia. Ele tinha 4 meses. E eu já estava com tudo organizado. Eu disse, não, ele vai com 1 ano, ele vai para a escola, porque eu queria voltar a trabalhar. Para ser, inclusive, uma mãe melhor para ele. Porque também não ia adiantar eu passar o dia inteiro com ele em casa, como eu vejo muitas mulheres, que daí não se cuidam, não têm uma vaidade, ficam ali expurgando, que nem a gente diz, a criança, tratando a criança mal, aí o relacionamento já não vai bem, mas está ali com a criança. Está
presente de corpo físico, mas de alma e de psicológico não tá. Então, para mim, era, gurias, importante. Eu queria, porque a minha carreira faz parte de quem eu sou antes de ser mãe, inclusive. Então, eu me organizei para isso. Com 1 ano e 4, ele foi para a escola e aí eu pude voltar para minha empresa. Voltei com culpa. Não pensem que eu botei ele na escola e pensei, que maravilha, ele está bem cuidado, eu estou na empresa. Não, mas eu sabia que ficar em casa com ele seria muito pior no tempo integral e não ter esse tempo para mim. É isso, é numa muito frase, pessoal, só para dizer, mesmo tendo sido demitida, a sensação de afastamento é tão difícil que quando eu fui demitida naquele dia foi quase um alívio. Assim, né? Tipo, tô voltando. Não, e nem fui eu que escolhi. Me mandaram. Já não ficou com culpa, porque eu não escolhi, ok? Mas, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar mais sobre as fogueiras modernas, vamos falar sobre estereótipos de aparência, sobre poder sobre o próprio corpo, o papel da mulher. Qual é esse papel da mulher na sociedade hoje? Não sai daí que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta, esse é o nosso Olhar na Ubra TV, todo domingo, 8 da noite. Vem encerrar o teu final de semana com a gente. Eu sou a Juju Macena, Sabrina Tomasi, Milena Demoman e Bruna Essig. E hoje a gente está falando sobre as fogueiras modernas, né? E para continuar o papo, eu acho que é uma coisa que quando se fala em mulher a gente já acaba assemelhando porque todo mundo passa, que são os estereótipos de aparência e de comportamento também, né? E eu acho que é uma coisa que todas nós já falamos aqui sobre estereótipo de comportamento que a gente não seguia quando era criança, né? Sobre ser mais moleca, sobre querer fazer coisas, não entender por que a gente não podia fazer algumas coisas que eram coisas de menino, né? Toda essa coisa. E é uma coisa que vem, acho que desde que o mundo é mundo, né? A gente tem esses estereótipos. E até nessa pesquisa que eu fiz sobre as bruxas, né? E o que acontecia com essas mulheres, tem muito sobre isso, né? Mulheres que até se a gente pensar na cultura pop, assim, desde que o mundo é mundo, novamente, se a gente pensar na representatividade da bruxa, é uma mulher feia, né, com nariz, verruga, não sei o quê, cabelo, assustadora. E o bruxo, ele é o cara legal, divertido, engraçado, né? A gente tem tudo isso. E essas mulheres eram muito perseguidas por serem, muitas vezes, diferentes em alguma situação. A Fernanda Schiavo, né, mandou pra gente, inclusive no grupo, sobre a questão do estereótipo mesmo da bruxa, do chapéu, né, do caldeirão, que é uma coisa muito legal. Eu já tinha visto um documentário sobre isso, que é a questão de que as mulheres, na sua maioria, eram cervejeiras, né? Então, elas usavam o caldeirão de fato para fazer a cerveja. O chapéu pontudo era uma forma de se diferenciar e ser encontrada. Comunicar, né? Comunicar. Do que elas faziam. Assim como a vassoura, né? Na pra porta avisar que estava pronto. Para avisar que estava pronto. Os gatos, né? Para tirar os ratos, que acabavam com o grão da cerveja. Então, tu vai vendo que é tudo muito óbvio, né? E acabou entrando para esse imaginário popular, né? E algumas das coisas, eu estava vendo lista de coisas que faziam com que tu pudesse ser um bruxo, uma bruxa, né? E porque é muito engraçado, porque assim, a gente teve caçadores de bruxas, homens que eram especializados, né? Que não eram nem veiculados à igreja ou à política, né? Eles eram caçadores e eles estavam ali pelo dinheiro, era rentável também. Enfim, é uma coisa muito complexa. Mas como esses estereótipos parece que passa tempo e tem muita coisa que permanece igual, né? Eu acho que a questão do comportamento, ainda de uma forma geral, assim, ainda as mulheres são muito julgadas, porque, como tu disse, Milena, quando tu decidiu se separar com um filho pequeno, eu tenho certeza que o julgamento foi mais apontado para ti do que para o teu ex-marido. Muito, muito. Né? Então, são várias situações que a gente acaba...
agora, de uns anos para cá, tem uma crescente de mulheres que estão deixando de pintar o cabelo e assumindo o cabelo grisalho, o cabelo branco. E ainda tem gente que acha que pode fazer comentários de tipo, a mulher grisalha é uma mulher descuidada. O homem grisalho é um homem charmoso. Né? Tem todas essas coisas que acontecem. A mulher não pode engordar, a mulher não pode ter barriga, a mulher não pode isso, a mulher não pode ter pelo. O homem... Né? O homem com uma barriguinha sexy de cerveja, sei lá, sabe? Se cria essas coisas, né? E como é difícil, assim. E é uma coisa, pô, a gente tá falando, se passaram aí 400 anos de tudo isso, mas como ainda é difícil, né? A gente tem muito menos tempo, eu acho que com uma compreensão melhor da vida, sem estereótipos e sem preconceitos, do que a história que a gente já deixou para trás, né? Então, eu acho que é uma luta meio de formiguinha, sabe? Pra gente, porque eu fico pensando, se eu quero ter filhos no futuro, e eu imagino que vocês, como mãe, pensem muito nisso, e tu, Sabrina, é a única mãe de menina, né? Vocês têm menino. Verdade. E de dois. De duas, no caso. Por enquanto. Exato. 2 meninos e 2 meninas. Tem essa coisa de a gente querer deixar um mundo melhor, né? Que seja mais, assim, a gente entra até em questões, nessa coisa do estereótipo, a gente entra até em questões, assim, mais sensíveis. Por exemplo, quantas vezes a gente já viu uma menina, uma mulher que foi vítima de estupro, de abuso, e quantas vezes até talvez antigamente nós mesmos, que hoje nós entendemos isso, podemos de repente já ter tido um pensamento de mas olha a roupa, olha a hora, olha onde é que ela estava. E isso, né, a gente acaba se cobrando e se punindo por um erro que não é nosso, né? O erro está em quem acha que pelo lugar que tu tá andando, pela hora, pela roupa, tu merece ou tu pode ser abusada, né? E não na questão de tipo, gente, pelo amor de Deus, é aquilo que a gente fala, né? Uma mulher sozinha de noite na rua caminhando, se ela ouve passos na rua, atrás dela, ela prefere que seja o diabo do que seja um homem, né? Porque é mais ou menos uma coisa assim, porque tu não sabe. Forte isso, mas é muito forte, pior, né? Mas é uma coisa meio... É um medo que um homem nunca vai... Talvez... Eu acho que tem muitos homens que são sensíveis e entendem, mas eu entendo também que deve ser difícil para entender isso, sabe? Porque eu diria que nem sozinha na rua à noite. A gente acaba tendo cuidados e medos. De dia, né? De dia. Uhum. Se a gente atravessar num lugar ermo, né, a gente vai ficar com medo. E é muito ruim a gente se acostumar a viver com medo, mas é a nossa condição hoje em dia. E aquela coisa assim, tem um terreno baldio, tu atravessa a rua para não ficar... Sabe, olha como a gente nasce e cresce tendo que encontrar esses jeitos de viver, sabe? E isso eu acho que pega muito, assim. E eu acho que a gente precisa bater na tecla, sabe? Não é a roupa, né? Saia não estupra ninguém. A rua e de nem noite pro outro lado de que todo homem é um potencial estuprador. Claro. Acho que não, assim. Né? Isso não é uma coisa que nasce com o homem, né? Gente, isso, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ter esse cuidado, porque às vezes eu vejo algumas postagens que parece que é sinônimo, assim, né? Dos homens serem necessariamente violentos, necessariamente estupradores em potencial. E não acho que é isso. Agora a gente vai porque a gente falou no bloco anterior em relação às pessoas que estamos formando. Exato. Né? Por que esse homem hoje é um estuprador? Por que essa mulher hoje é violenta? Tem uma construção dessa personalidade, assim, né? Então, por mais que tenhamos questões genéticas na nossa composição, o fator ambiental, ou seja, assim, as vivências e experiências que teremos pesa nessa hora. Então, que experiências estamos dando para as nossas crianças, né? Então, para ter esse adulto aí que é o violento. Exato. Então, a gente volta para a questão da maternidade, da paternidade. Onde é que se constrói uma sociedade? Não é depois dos 30, 40, 50. A sociedade está posta. É assim, o que estamos criando, né? O que estamos gerando. Então, ter este olhar. E aí que vem a grande responsabilidade quando a gente decide ser mãe, né? Falando de mulher agora, né? Mas... Exatamente isso. Nos 7 primeiros anos da criança que fica guardado, pelo menos, porque ele forma o caráter, teoricamente, né? E
E nesse momento ali que tu tá criando ele, vai ficando todas as memórias e tudo que a gente quer passar. Eu conheço várias pessoas que aparentemente, hoje adultos, tá? Mas que aparentemente tinham uma vida maravilhosa, da família Margarina, Doriana, sei lá. Depois eu descobri, a pessoa tinha problemas psicológicos, depois eu fui entender várias coisas que se passavam dentro da família maravilhosa. Então, acho que por isso que eu acho que as pessoas julgam tanto, mas daí às vezes as pessoas acabam ficando juntas, voltando ainda, tá? Acabam ficando juntas. Eu não posso me separar, vai ser horrível para a sociedade, vou ser julgada, vou ser isso. E os dois vivem um inferno. Nas fotos estão lindos, tá? Isso eu falo porque eu conheço muita gente assim, tá? É muito Nas comum. Fotos tá tudo lindo, mas lá tá um inferno na vida e por culpa de quererem ficar juntos sem dar mais certo, tentaram de tudo ou não tentaram, sei lá. Isso também quer dizer, não significa que a separação vai ser o único caminho, mas te movimenta para mudar esse contexto, né? Ou não tentaram mesmo, sabe? Mas daí tu fica lá e as crianças vendo aquela cena, violência, não violência de verbal, física, né? emocional, verbal. Mas só de tu ver, tu crescer, uma criança, tu crescer vendo teus pais com aquele olhar de ódio, aquelas palavras ríspidas, né? E daí, óbvio que não vão parar para brincar contigo bem feliz, porque tu tá brabo, tu tá exausto dentro de casa, a tua vida tá um horror, tu não vai conseguir tratar bem o teu filho como tu gostaria, tu entendeu? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o futuro dos adultos até, não sei se é patológico, a Sabrina vai saber dizer melhor, mas esses homens abusadores têm uma explicação por trás, né? A maioria. Tem uma explicação. A maioria. Tem vários. No primeiro programa eu puxei aqui, que inclusive quero que venha uma convidada nossa que é especialista nesse assunto algum dia, que é a masculinidade tóxica também, a forma da criação. E tem toda uma explicação que ele explode e quer abusar a mulher, porque intrinsecamente na cabeça dele, ele tem ódio daquela mulher, sabe? Ou ele até viu isso em casa também. Também reproduzem várias formas, sabe? Totalmente não dá pra insalubre gente rotular, assim, né? Porque são muitas as situações. Tem desde o cara que individualmente vai lá e planeja fazer isso, daí não vou ter como não pensar que não tem uma questão patológica, mas tem gente que na hora, em grupo, aí a galera, tá? Como teve com a situação dos jogadores de futebol, assim, você tá lá a galera, aí tá lá a mulher que tá bêbada, aí um fez, daí o outro tá ali na condição. Se encorajam, né? Entendeu? Se encorajam, você não vê mal nisso, tá dentro do, né? Tá bem alcoolizado. Então tem tudo isso, assim, né? Não tem como a gente taxar, assim, é por isso aqui. Sempre é uma coisa que é multifatorial e depende muito de cada situação. Claro. O fato é que nunca é uma situação positiva, não. Nenhum dos fatores é uma coisa que bacana. Sim, que tava... A Mi foi falando e foi passando um filme na minha cabeça. Assim, eu já até comentei aqui algumas coisas, não é segredo para ninguém. Mas todos nós temos pontos da nossa criação, mas eu acredito que eu vivi muita coisa que eu poderia e deveria não ter vivido. Algumas negligências, não físicas, materiais, mas emocionais em muita área. E eu acho que o bom da gente amadurecer e passar o tempo e chegar... Um dos benefícios da idade, digamos, é a gente poder ser dono da própria vida, fazer a própria família e olhar e dizer, eu não quero fazer isso. Todo dia, quando eu lembro, porque é uma ferida que não está aberta, mas é que nem uma cicatriz, né? Toda vez que eu lembro, nossa, nisso aqui eu não fui assistida, nisso aqui eu vi tanta coisa, que ambiente ruim que eu cresci, que ambiente negligente, que coisas ruins que uma criança daquela idade não deveria ter presenciado, não deveria ter visto. E eu penso, não, mas só um pouquinho. Hoje eu sou uma adulta, eu já entendi, passou. O que eu posso fazer para não repetir? Porque, gurias, se a gente não pensar, se a gente não racionalizar, a gente vai repetir. E aí eu pego e digo, não, isso aqui eu posso fazer diferente. Eu não quero que o Theo cresça nesse ambiente, eu não quero que o Theo tenha uma mãe desse jeito. Então eu faço a minha parte. O que passou, a nossa maior dor sempre vai ser o nosso maior motivador para fazer diferente em alguma área. E cada um carrega uma dor em uma área. Então, hoje, por isso que eu digo que a maternidade, ela me cura muito, porque é a oportunidade que eu tenho de, na prática,
ver que eu tô fazendo diferente do que fizeram comigo. Isso aí até me tocou, isso aí que tu falou, não tinha pensado. Não, e uma coisa que me vem lembrar agora, porque assim, eu tô sensibilizada com as informações que eu recebi, a gente está fechando, né, começando o mês de novembro, mas no mês de outubro, soube de uma série de casos de suicídios adolescentes, né? Isso é uma coisa que me dói muito como mãe de adolescente, assim, a gente sempre fica pensando, né, o que fazer, como prevenir, coletivamente, individualmente. E o maternar, quando a gente fala da maternidade, acho que muita gente lembra da gestação e muita gente lembra do bebê pequeno, do dependente, da criança pequena que nos demanda tempo de levar, buscar, trocar, alimentar. Quando chega na adolescência, que eles são autônomos e às vezes estão maiores do que a gente. A impressão que eu tenho é que a gente corre o risco de cair na tentação de achar, tá pronto, não preciso mais me preocupar. E é o contrário. Assim, a adolescência é um período difícil, de muitas questões, de muita dúvida, de muita ansiedade, num mundo que eles estão em contato com a internet. Nem a gente conheceu esse mundo, eu não sei como é que é ser adolescente na internet. E às vezes eu tenho essa impressão de que está grande, está crescido, está pronto. Não está pronto, gente. Até o cérebro só fica lá pronto, lá depois dos 22, 23 anos. Então, antes disso, a gente é muita emoção. Muita explosão. Então, os pais dessa fase vão ter que estar preparados a ter gritaria, a ter oscilação de humor. E quem é o adulto da relação? Adulto da relação é o pai. Não dá para entrar na mesma onda, né? Não dá para entrar na onda. E eu já parei para pensar nisso, que o meu está entrando, né, na adolescência, ainda é pré-adolescente. Mas que, no caso dele, ele ainda é uma criança. Eu trato ainda, por mais que ele... Tu tem que conversar, assim, de igual para igual. Eles são assim, ele é uma criança. Adultos, daqui a pouco eles estão bem crianças. Exatamente, tem vários momentos. É muito engraçado. Mas uma coisa, assim, que eu percebo é que eles querem, no fundo, tá? Aquele limite, sabe? Eu percebo. Às vezes de alguma forma, querem atenção. Outro dia eu fui pegar ele no colégio e eu falei para vocês também, fui mexer no celular, daqui a pouco ele ficou brabo, porque ele estava me contando alguma coisa, eu mexi no celular. E opa, ele quer atenção, sabe? Aí agora eu já cuido um monte, até desligo o celular, né, quando eu pego para ouvir todas as histórias. Mas, e eu só queria, não sei se vocês viram, gurias, não é o meu perfil assistir esses filmes dessas histórias reais de matadores e coisas, sabe? Eu amo eu tô assistindo agora, porque tu sabe que às vezes faz tu refletir muita coisa, porque que as pessoas se tornaram... As pessoas ficam assim, eu tô assim, eu assisto de pouquinho em pouquinho, porque depois eu preciso assistir uma coisa boa, mas eu tô vendo... Leve, né? Ai, que horror! Mas eu tô assistindo o Dimmer, um que tá no... Dahmer, sim, que tá no Netflix, tá? Porque vocês trabalharam grande parte da carreira de vocês na comunicação do entretenimento, né? Sim. Eu que sou do Hard News, que passei 20 anos cobrindo notícia, não preciso do filme. Tu viveu. Eu também não. Gente, eu adoro muita imagem, muita memória, meu download. Isso que eu tava falando. Eu tenho muita memória, não preciso assistir. Eu falei isso ontem pro nosso cinegrafista da Ubra TV, o Júlio, que como os policiais, a gente que já cobriu, eu cobri uma vez só da gente entrar junto, de invadir casa, assim, policial, como os policiais são frios, né? Porque para eles, o corpo tá assim. Mas é que nem médico. Exatamente, Ju, ia dizer. O corpo tá cortado. O tiro foi bem aqui porque a pessoa queria exterminar desse jeito ou daquele. No início eu fiquei um pouco chocada, mas foi que daí eu comecei a perceber, eles têm que ser frios, porque eles veem isso todo dia, várias vezes. Porque senão tu enlouquece, né? Ninguém também consegue, tu enlouquece. Isso é uma desligar essa uma E daí que eu lembrei do Dahmer, do filme que eu tô assistindo aos pouquinhos, porque me angustia, é bem forte. Mas sabe o que mais me angustia? Não é ele matando as pessoas depois, que é o principal, né? Porque ele foi preso, está preso, né? o cara. Os livros de Stephen King aqui, que estão lá na entrada. Ele matava os homens e decepava, tirava os órgãos. Cozinhava. E só que daí ele mostra toda a infância dele. Gurias, ali que me deprimiu, não foi tanto matar as pessoas. Sim. Mas ali tu percebe, claro, não é que todo mundo que vai viver aquilo vai ser o matador. Exato. Mas inclusive, ali que me doeu mais, na adolescência, uma já foi um inferno desde que ele nasceu, a mãe tinha vários problemas psicológicos, e naquela época ainda não era tão normal. Nos 70. Né? Então ela sempre, até enquanto ela estava grávida dele, ela sofreu muito, não queria tomava muito remédio.
até em demasia mostra ali. E ela e o marido brigando o tempo todo, ele só ficou com ela por um tempo por causa dos filhos, daí teve uma hora que ele se separou. E o Demer tinha 17 anos e tinha um menor. Ela simplesmente virou as costas. Tá, já era um horror a vida, mas estava o pai e a mãe ali daquele jeito, mas estavam. Mas estavam, é. Aí, com 17 anos, ela pegou o carro, quando se separou, pegou o pequeno, que devia ter 10, 11 anos, e sumiu. E o pai foi viver a vida e ele ficou sozinho dentro de casa, sozinho, se virando ali. Ele começou a beber e começou o primeiro crime. Claro, não foi premeditado, mas ali se originou. Eu parei nessa parte, mas ali me deu uma dó dele como adolescente, sabe? A mãe simplesmente, na época não tinha celular, nada, não sabia dela há 3 meses. O pai foi viver a vida, também mal falava com ele, e ele sozinho dentro de uma casa, tendo que gerenciar a vida dele. Não, mas é isso que eu digo, que eu nunca gostei. Não justifica, tá? Tô dizendo isso. Sim, mas você começa a entender como é que foi essa infância. São pessoas, né? Até porque é uma pessoa que também, assim, alguém que tem uma criação incrível também pode vir aqui, não é? Uma série de Às vezes são irmãos criados iguais, não é isso, né? Mas todos que têm, pelo menos de filme, geralmente, mostra uma infância que deixou muito a desejar. Até o Coringa se fez, quando se fez o Coringa, foi se mostrar qual era a vida pregressa. Vocês já viram o 2? Não vi ainda, tô louca pra ver. Eu vi todo mundo falando. Não vou dar spoiler. Mas eu vi muitas pessoas falando mal. Primeiro que a gente aqui no Brasil tende a não gostar de musical, e é um musical, né? Mas assim, eu acho que caiu com esse Coringa, ele caiu a coisa do mito do cara que é louco, que vai, que faz, é incrível. Gente, ele é doente. Sabe? Sim, tirou a fantasia, né? Acabaram com a fantasia do negócio. Ele virou não é, quem homem. ama filme de super-herói vai ficar frustrado, porque não é isso que tu quer. Mas, assim, como drama, eu achei, nossa, incrível. Mas que eu ia dizer que eu sempre tive horror de filmes de horror. Não gosto de ficar com medo, não assisto. Raríssimos, assim, que assisti. E daí, com a faculdade de psicologia, eu até falei esses dias no Legal, né? Que a Milena viu. Tem uma frase do Stephen King que me deparei casualmente naquele dia que teve a situação de Novo Hamburgo, aqui do que foi chamado Atirador, que era: monstros e fantasmas existem, vivem dentro de nós e às vezes vencem. E daí isso me remeteu a essa série de transtornos, assim, vivências que podem levar uma pessoa a isso, e daí não está assim, sendo violenta muitas vezes contra quem está diante dele, né? Mas talvez até um delírio, enfim. E daí, porque eu passei a ter mais horror de filmes de terror depois da faculdade de psicologia, porque tinha um professor, eu comentei com ele, um dia eu não disse o nome, porque eu não tinha autorização, agora já tenho, que é o Juliano Mombach, e ele pegava trechos de filme de terror para a gente fazer a análise, né, das funções mentais, então de atenção, enfim. Eu não vou repassar, eu passo a começar a fazer a lembrar da aula, agora repassar todas as suas mentais. Mas a gente fazia a prova em cima disso, então a gente tinha que assistir aquele trecho de filme de terror. Eu passava uma semana sonhando com aquele negócio. Sim, eu era assim também. Tinha que fazer a prova em cima do que se percebia. Então eu passei a ter mais horror de filme de terror, porque se eu assistir um filme de terror, tu vai analisar tudo. Eu sofro com as pessoas. A pessoa tá com delírio. Mas o próprio Coringa, né? Na verdade, ele precisava de tratamento. É uma crítica meio que ao sistema que não conseguia dar o tratamento necessário. Não em vão, isso acontece agora, né? Exato. Quando se tornou uma pauta, uma realidade, se falar sobre saúde mental. Mas naquele dia que aconteceu o caso do atirador aqui em Novo Hamburgo, para quem não acompanhou, né? Que ele tinha muitas armas, e essa é a parte, o grande ponto munição. De interrogação. Como é que essa pessoa conseguiu ter acesso e autorização de porte de armas, isso é outra questão. Mas os policiais nunca foram recebidos desse jeito, com essa quantidade de armas, essa agressividade, esse criminoso, esse monstro, esse tudo. Gente, se já estava sendo noticiado que ele tinha um quadro de esquizofrenia, que ele já tinha... Não tem essa justificativa, ele não estava ali, o que estava se passando na cabeça da pessoa, não saberemos, ele se matou ainda depois, né? Então, esse inferno e esses monstros com que essa pessoa lidava, claro, quando a gente vê um filme como Mente Brilhante, né, que é do Nash, do matemático, em que ali está organizada aquela narrativa, que era um homem talentoso, que a inteligência deu conta de lidar com os monstros dele, a coisa parece amena. Parece leve, né? Só que essa é a exceção da
exceção, A coisa né? se organiza, até porque Sim. o cara era genial. Ele realmente Exato. tinha uma inteligência acima da média, que ele aprendeu a lidar. Dizem que até ele não, para conseguir tendo raciocínio, ele não tomava todas as medicações e aprendeu a lidar o que era a realidade e o que não era, né? o que não era. Então, ele é uma outra história, né? Mas a realidade, ela é terrível. Então, assim, a gente tem que falar de saúde mental não só como bem-estar, como prevenção, que é importante para a gente não adoecer, mas quando acontece um caso desse, ser um Segurança pouco de, pública ter um também, pouco né? de compaixão, assim, e saúde pública, né? Exato. Como é que é conseguir um psicólogo, um psiquiatra pelo SUS? É aquela coisa... Não, mas eu digo e segurança pública, porque aí tu já preserva quem tomou tiro. É uma segurança, né? O tratamento mental de pessoas que podem acaba sendo um serviço para a segurança pública. Isso que eu quis prévia, dizer. né? Exato. Gurias, só para encerrar aqui também, vamos falar de autonomia sobre o próprio corpo, né? Que era uma coisa que ainda é muito presente, é uma coisa que vem de muito tempo, porque essas mulheres acusadas de bruxaria, às vezes elas tinham comportamentos sexuais, né, que na verdade normais, mas para a época, enfim, era uma coisa complicada. E como a gente ainda tem isso, né? Porque geralmente homens e mulheres com o mesmo comportamento sexual são vistos de forma muito diferente, né? O homem que pega muita gente é o garanhão, e ainda hoje. Isso está mudando nas gerações mais jovens, mas ainda é presente. A mulher que pega é piranha, né? Até o bicho muda. Então, assim... Então, como tem esse tipo de coisa? E uma coisa que eu estava vendo atrás da Sabrina, olha o que tem aqui. Tem a mulher de 30 anos. A Eu li esse livro. né? Quando eu fiz 30 anos, eu li o Balzac. Exatamente. Porque tem essa coisa também, que é uma coisa que, infelizmente, ainda é presente, que a sociedade, quem faz as leis, enfim, ainda é majoritariamente masculina, né? Então, quem define muitas coisas, né? A mulher de 30 anos é a mulher que está acabada, né? Aqui, porque ela não estava muito feliz. Enfim, quando a gente fala de balzaquianos e tudo mais, virou, né, esse termo. E tem muito disso, porque, que é o que a gente falou sobre mulheres na política também, como é importante nós termos representantes, porque eu acho muito injusto, né? Eu acho que a palavra é essa. Um homem definir o que eu posso ou não fazer, sendo que ele nem sabe pelo que eu passo, porque ele nunca vai saber. Ele pode entender por se aproximar, por ler, por não sei o quê, mas ele nunca vai saber. Assim como eu nunca vou saber o que uma mulher preta passa de racismo. Eu posso entender, eu posso tentar me colocar no lugar, mas isso nunca vai ser comigo, porque eu sou branca. E com a mulher e outros povos, assim, tu vai pegar a representação indígena dentro da nossa política. É uma tristeza. É uma tristeza. Pequena. Ou quando vai se pensar em programas sociais, de fato, qual é a necessidade, o que ajuda, o que não ajuda. Né? Então, poder esse convívio, esse diálogo, essa construção e essa escuta, de novo, assim, falando de escuta hoje, social, é que vai fazer com que se façam coisas mais adequadas, políticas públicas, né? No caso, quando se fala de política. Políticas públicas, né? Na verdade, eu acho que se a gente for pensar de uma forma geral em tudo que a gente falou, a maioria dos problemas seriam solucionados com políticas públicas, né? Que a gente começou falando da questão da licença maternidade, licença paternidade, né? A gente fala mas de pessoas, né? Porque a política pública ela é um caminho. Agora, as pessoas têm que estar assim, autenticamente acreditando nesses caminhos para que o convívio seja respeitoso, né? Senão a gente sabe o que acontece, né? Que a regra seja uma, mas eu acho a condenação é outra. Que vem junto ainda com esse julgamento das pessoas. As pessoas sobre as pessoas, sabe? A gente aqui falou, nós como mulheres, falamos das mulheres, mas de todos os casos que a gente estava falando, o julgamento, se tu é diferente de mim, eu já julgo por alguma coisa. Se que nem tu falou, que nem o teu filho não falou no mesmo ano que o meu falou, então eu já te julgo. Então, eu acho que a gente ainda não incomoda tanto, nós, né? Eu digo nós, daqui a pouco... Dentro da mesma bolha, a gente não está preparado. preparado. Bolha de mães, ali dentro tem uma competitividade.
Tem essa questão, imagina que em bolhas diferentes a gente não vai ter, né? Sim. E às vezes eu até brinco com meu marido dele, ai, de novo, eu falei, ai, que vontade de sumir, assim, de sumir por 2 semanas. É a frase. Não, eu falo direto dele, de novo, tu quer subir, o que vai adiantar? Eu vou ficar longe das pessoas por um tempo. Porque às vezes eu penso isso, às vezes... Viver em sociedade é cansativo. As pessoas cansam, sabe? No geral, assim... querem ir pro meio do mato só que é muito raro, não tem como, sabe? A gente tem que aprender, mas cansa, sabe? Cansa. E a gente até brinca, assim, às vezes, né? Eu tô com... Hoje, não tô pelo social, mas é que tu andou no shopping, tu viu alguém, tu já tem que dar oi. Tu interagiu com a pessoa, tu já vai interagir. Ela tá no momento que... E daí às vezes tu só quer passar, sabe, sem ninguém... Eu não quero falar, não quero... É que tá numa semana tranquila e te botam numa mesa redonda de mulheres. Pra falar. Não, e eu estou na TPM, né? E isso, tá e só outra coisa que eu ia falar, que a Juju puxou ali o assunto inicial também, o quanto é importante também nós mulheres, no caso, que os homens não vão saber exatamente o que a gente sente no nosso período, no nosso ciclo, né, menstrual, falando assim, que ele nunca vai saber. Mas é importante a gente também ir falando. Eu sei exatamente o dia que eu entrei. Eu compartilhei com o meu namorado o aplicativo que eu uso pro meu ciclo. Tem uma parte que tu compartilha com a pessoa, né? Enfim, então ele recebe avisos quando eu tô ovulando, quando eu vou menstruar, quando eu vou ficar louca. Não, mas é muito importante. Eu percebo a virada de chave no dia. Então, o meu filho e o meu marido sabem exatamente quando vai rolar. Mas é importante a gente falar, externar, porque senão, ela tá chata, ou ela tá, sabe, hoje, e a gente saber. Mas é importante que o outro saiba também. Isso porque tu te conhece. Então, assim, é a gente se conhecer para conseguir comunicar para os outros quem a gente é. Esse é um baita assunto para um outro programa, sobre a gente se conhecer. Só respondendo a pergunta, autonomia sobre o corpo temos, ponto. Temos. Era isso que eu ia começar a falar, não vi o tempo. A gente só engatilhou, não deu tempo, mas a gente vai continuar, porque tem muita Ficou de coisa, spoiler pro próximo programa esse assunto. A gente fala sobre isso. Mas, gente, domingo que vem a gente tá de volta, sempre a partir das 8 da noite. E, enfim, eu te convido, né? A gente te convida a comentar aí sobre as tuas fogueiras. E eu acho que nesse Halloween a gente trazer as fogueiras modernas, né? Tem tanta coisa ainda pra gente superar como ser humano, eu acho, todos nós. Mas é isso, a gente espera domingo que vem. Eu, Juju, Sabrina, Milena e Bruna. Um excelente restinho de final de semana pra você. Beijo!